Olá, meu nome é Orinu Ogunxinã, eu sou Babalorixá do Ilê-Axé Marabó. Meu objetivo hoje aqui é falar sobre Ori, o ser humano individualizado com destino próprio e desígnios evolucionários, pelo menos é assim que eu entendo. Esse texto foi escrito por mim em 1994 e na época foi revisado pelo Baba Falabê Exutumibi. Ele também foi publicado no jornal desta instituição em 1994 mesmo, na edição de número 7, e foi distribuído a aproximadamente 300 casas de axé em todo o Brasil. Eu fiz isto pelo correio na época. Posteriormente, em 1999, ele também, esse texto, integrou o site do Ilê-Axé Marabó, como artigo, e causou muitas polêmicas e repercussão. Foi bastante falado, acho até que de forma negativa na época, mas era uma novidade para a época. Vou começar esse texto louvando Ori. Meu Ori, se alegre comigo. Ori mio serere fumio. No corpo literário de Fá, a estrutura do conhecimento oral, depositária da revelação da religião e dos registros históricos milenar da tradição, da cultura de alguns povos africanos. No Odu de Oturamedi, ele nos conta a dimensão, a importância e a precedência do Ori em relação aos demais orixá e eborá. A história do Itã nos conta ou nos relata sobre um Ori, ser humano individualizado, e seus desígnios. Esse Ori se perdeu no caminho que o conduzia do Orum, o mundo invisível, para o Aie, o mundo concreto, o planeta Terra. Entre outros relatos nesse Itã, lá no texto fala: Ogum chama Ori e pergunta-lhe: Ori, você não sabe que você é o mais velho entre os orixá? Que você é o líder dos orixá? Assim, com certeza, nesse texto, podemos afirmar: Ori miababa kiatoba orixá. Ou seja, meu Ori, aquele que tem que ser cultuado antes que o orixá. Em um outro oriki, dedicado a Ori, nos diz: Kosi orixati adá nigbe lein ori eni. Ou seja, não existe um orixá que apoie mais ao ser humano do que o seu próprio Ori. Esta questão é tão verdadeira que mesmo uma pessoa que esteja passando por grandes dificuldades relacionadas aos mais variados ou diversos questões ou razões, a negatividade que vem do terceiros ou de si próprio, tipo falta de prosperidade, baixo tônus vital, sem foco, baixa valia, dificuldades no relacionamento afetivo e social, etc. O ser humano ainda continua achando forças e recursos internos que lhe permitem sobreviver.
e muitas vezes até manter alguns resultados satisfatórios ou positivos de realização na vida. Assim, é possível afirmar Enian kofekieru fiasauri enini só ni, ou seja, as pessoas ou forças ocultas que nos rodeiam podem não querer que você, que eu, que todas as pessoas sobrevivam, mas o seu Ori com certeza trabalhará por você. Esta expressão é um indicador importante de que se faz necessário manter e fortalecer o nosso Ori, o Ori de cada ser, para que assim ele possa cumprir seu papel de cuidar, de suprir e até garantir todos os mecanismos que ele achar que são necessários de apoio à sua sobrevivência, tanto física e mental, de todo ser humano. Aqui é que entra a questão do Bori, ou seja, alimentar a cabeça na nossa religião, suprir ou energizar. Assim sendo, um Bori bem feito possibilita às pessoas o fortalecimento de suas reservas energéticas e, consequentemente, de integração com as suas fontes de vitalidade. É importante reforçar a ideia de que o Ori, que nos individualiza e, por consequência, nos diferencia dos demais seres humanos ou habitantes desse mundo. Esta diferenciação é de natureza puramente interna, não tem nada a ver com o plano das aparências, tanto físicas e mentais, que foram ao longo da nossa cultura sendo aprendidas pelo nosso cérebro. Ou seja, eu estou falando aqui na maturidade espiritual de cada ser que está no seu Ori. Esta condição pode ser vista no Itan Odu, Osamedi, quando Ifá responde para Mobau, esposa de Ogum, que havia ido consultar o Babalaô. E o jogo diz: uma pessoa de Maori não nasce com aspectos ou com a cabeça diferente das outras pessoas. Ninguém consegue distinguir os passos do louco que anda na rua. Uma pessoa que é líder em essência não é diferente e também é difícil de ser conhecida pelo olhar. Isto é o que foi dito a Mobau, esposa de Ogum, quando foi consultar Ifá. E também disse: tanto o esposo como a esposa não deviam se maltratar nesse mundo, nem fisicamente, nem espiritualmente. Porque o grande motivo é que o Ori vai ser coroado. E ninguém sabe quando será, nem como. O futuro de cada pessoa só depende dela e do seu Criador. Para os Urubás, o ser humano é descrito como constituído
dos seguintes elementos: Ará, Odidi, Ocã, Emi e Ori. Ará é o corpo físico, a casa ou o templo dos demais campos mente. Odidi, o fantasma humano, é a representação visível da essência espiritual. Ocã é o coração físico, sede da inteligência para os Yorubás, do pensamento e da ação. Emi está associado à respiração, é o sopro divino. Quando um homem morre, dizem que seu Emi partiu, o sopro divino foi embora. Ori é o orixá pessoal de toda a sua força e grandeza. Ori é o primeiro orixá. E ele deve ser louvado toda manhã. É a representação particular da existência individualizada, a essência real de cada ser. É aquele que guia, acompanha e cuida e ajuda a cada pessoa, a cada ser humano, desde antes do seu nascimento. E aqui, durante toda a sua vida e após a sua morte, acompanhará você, referenciando sua caminhada e assistindo o seu cumprimento ou não do seu destino. Ori em Yorubá tem muitos significados. O sentido literal é cabeça física. Símbolo da cabeça interior. Se chama Orinu, que por sinal é o meu nome. Espiritualmente, a cabeça como o ponto mais alto ou superior do corpo humano. Ela representa o Ori. Enquanto orixá pessoal de cada ser, com certeza, ele está mais interessado na realização e na felicidade de cada pessoa, de cada ser, do que qualquer outro orixá. Da mesma forma, mais do que qualquer um, ele conhece as necessidades de cada ser. E sua caminhada, destino e pim pela vida, nos acertos e desacertos de cada um, ele é que possui todos os instrumentos, os recursos adequados e necessários que possam permitir a reorganização de todos os sistemas pessoais de cada ser. Reforçando a questão, temos um outro oriki que nos diz. A sua tradução é: Ori é o criador de todas as coisas. Ori é que faz tudo acontecer na vida de cada pessoa, mesmo antes da vida começar. É Ori que pode mudar o ser. Ninguém consegue mudar Ori, porque Ori é que cuida, é Ori que nos individualiza. Ninguém consegue nos desrespeitar sem que Ori o permita. Por isso se reza sempre: Ori, não aceite o mal, não permita que mudem o meu destino. Como foi dito e como eu já disse, não existe um orixá que apoie mais o ser humano do que seu próprio Ori. É Ori que tem todos os instrumentos necessários para que cada pessoa se realize em vida. Num assentamento de Baori se diz: Cori Cori, que com axé do seu próprio Ori, o orixá vai sobreviver, vai vencer na vida. Coro Coro,
Da mesma forma que o Ori de Afuapê sobreviveu. Isso é um outro conto. O seu Ori vai sobreviver. Ele será favorável a você. Tudo o que você precisa para sobreviver e ser feliz, o seu Ori é que vai lhe fornecer. Tudo o que você quer da vida é o seu Ori que vai lhe dar. É ao seu Ori que você deve pedir e agradecer em primeiro lugar. É o Ori de ser que sabe e escuta o seu sofrimento, as suas angústias. A pergunta que normalmente se faz é, quando eu falo sobre isso, então, o que é Ori? De que natureza é a sua constituição? E qual o seu papel na vida de cada ser humano? E como posso acessá-lo? Nos relatos e crenças religiosas africanos, acredita-se que o corpo humano é constituído de duas partes: a cabeça e o suporte, o Ori e o Aperê. Acredita-se como que o corpo adquire existência na medida em que recebe de Olorum, o próprio Deus, ou do Mari, como alguns o conhecem, o Deus Supremo, que dá a vivificação desses corpos pelo seu Eni, que é o sopro do seu Criador. É o Ori que ele exercita esse sopro e o seu destino. E é esse Ori que dá a continuidade da vida e nos diferencia em relação a todo o universo. Esse modelo é descrito e entendido, que abrange todas as formas de vida. Tudo tem Ori com seu destino próprio, assim como o ser humano. Tudo que tem vida tem Ori. O Ori Aperê é formado a partir dos seguintes elementos matrizes. Enquanto o Ori Nu, conteúdo especificamente de natureza interior, espiritual, representa na sua constituição uma combinação de elementos, porções de matéria-massa, que é particularizada durante, como eu poderia dizer, seu processo de modelagem. Cada Ori no Orum, no mundo invisível, ele é único. E por conta disto, particulariza e dá individualização a cada existência criada. Esta composição ou combinação química definirá parte das relações do ser humano com o mundo sobrenatural e também a religião, na medida em que determina o seu Eledá, orixá símbolo do elemento cósmico de formação. Aqui chamamos adiante de Pori. Daqui ele, Ori Nu em particular no Brasil, vimos com certa frequência o Eledá ser chamado de Orixá Ori. Simplificação da relação aqui exposta. Segundo Jonah Albem dos Santos, em Os Nagô e a Morte, lá se refere à entidade sobrenatural, a matéria-massa que desprendeu uma porção da mesma para criar um Ori.
Consequentemente, o Criador de cabeças, Adjalá, individuais. Segundo a autora, também a espécie de matéria ou de material com o qual são modelados os oris no Orum, por Adjalá, vão indicar que tipo de trabalho é mais conveniente ou apropriado e que proporcionariam satisfação, permitindo assim a cada um alcançar o seu propósito de prosperidade, de integração e de competências. E lá também tem os EWOS, aquilo que é uma interdição, uma proibição para cada indivíduo individualizado comer ou participar, pois o elemento que lhe é proibido foi o elemento utilizado para modelar o seu Ori. Essas proibições de não comer ou interdições, às vezes até de comportamento, contêm a mesma natureza que está impregnado na constituição de cada Ori individualizado, que foi modelado por Adjalá. Adjalá é um orixá funfun, é uma emanação de Deus. Está estritamente relacionado com Orumilá e Ifá. Todo ser humano tem desequilíbrios, uma vez aqui, de natureza psíquica e energética e orgânica. O estado emocional influencia isso de maneira absurda. E cuidando do Ori é uma forma de nos trazer a normalidade, ao equilíbrio, para que possamos, na nossa existência, reconduzir os nossos destinos e assim conseguir com que o Ori nos apoie para que a gente realize em vida os nossos sonhos, os nossos projetos. O conceito de Ori está intimamente ligado ao conceito de destino, e isto sempre é pessoal. E a instrumentalização do ser para lidar com seu destino é o Ori que carrega a nossa caixinha de ferramentas para lidar com o destino. No Odu de Ogundamedi, lá nos conta e nos dá a dimensão desta matéria, quando nos relata sobre a correspondência entre o Ori e o ser humano. E a relação causa e efeito. Nessa correspondência existe, já na tradução, Ori te saúdo. Ori, aquele que é sábio. Foi feito sábio pelo próprio Ori. Aquele que é tolo foi feito tolo pelo próprio Ori. Isso nós estamos nos referindo a cada ser humano e seu Ori. É o Ori que nos faz tolo ou sábios, em função do que utilizamos ou não das nossas opções em vida. Quanto mais conscientes somos, como mais conscientes estamos no despertar do espírito, mais estaremos de acordo com o nosso Ori. Um outro Oriki dedicado ao Ori nos mostra o papel que o Ori tem na vida de cada pessoa. Isto com relação a todas as nossas relações interpessoais, bem como com nós mesmos, com os nossos familiares
e as nossas condições de progresso e realização em vida, tanto afetiva como materiais. A tradução do texto nos diz: Meori, eu grito por você, eu grito chamando você, desperta-me. Meori, me responda. Meori, venha me atender, para que eu seja uma pessoa rica, próspera, para que eu seja uma pessoa a quem todos respeitem. Ó Meori, aquele a ser louvado pela manhã, quando tudo começa em minha vida novamente. Que todos encontrem comigo, Meori, alegria. Que as pessoas confiem em mim. Que eu possa participar desse mundo como um agregador, não como um depredador, aquele que se utiliza de tudo e nada devolve ao sistema. O Aie, o mundo concreto ao qual habitamos, e o mundo invisível, o Orum, onde habitam os seres sobrenaturais e os duplos de tudo que aqui existe no mundo concreto. Qualquer coisa ser criada aqui, primeiro é criada no mundo invisível. E aqui é a representação, é o espelho disso. No experimentar das coisas e na escolha dos caminhos. O Ori é o ser individual, ou seja, somos nós em essência. Assim, esse mundo concreto é a projeção da realidade existencial, que tem existência no Orum, nos desígnios que o Criador e a Jalá nos criaram. A doutora Yakemi Ribeiro, em seu livro Alma Africana no Brasil, nos relata os Yorubás, o negro africano, para eles, o visível constitui manifestação do invisível. Para além das aparências, encontra-se a realidade, o sentido. O ser que através das aparências se manifesta. Sob toda a manifestação viva, reside uma força vital de Deus, uma força espiritual. Há um grão de areia. O universo africano é sem costura. Emi, 1968. Universo de correspondências, analogias e interações, no qual o homem e todas as demais seres constituem uma única rede de forças. É necessário entender assim que Aie e Orum constituem uma unidade, enquanto expressões de dois níveis de essência. São inseparáveis e complementares. Essa unidade é simbolizada pelo Ibadu, a cabaça formada de duas metades, unidas, onde a parte inferior representa o Aie e a parte superior representa o Orum. No interior, os elementos que a constituem, esses são indispensáveis à existência individualizada. A sua imagem é como se fosse o reflexo no espelho. E está repleta de identidade, e entre elas é invertido, assim como está no espelho.
Bom, isso daria assunto para mais uma hora de conversa sobre essa configuração e figuração e o sentido desta cabaça da existência e o seu reflexo de integração entre o mundo visível e o mundo invisível. E dentro dele tudo que foi criado, todos os eborás, todas as existências individualizadas, assim como é o projeto do Criador. Necessariamente o que foi criado no Orum é representado no Aie na mesma ordem e forma. O que foi criado primeiro lá não está em primeiro aqui, é o reflexo do espelho, é o inverso, né? Assim se tem o Odu de Ogbe Medi, que é o primeiro no Aie, refletido, enquanto que no Orum seria Ofumedi. Isto é só um exemplo, né? Essa conversa poderia se estender sobre imensos conteúdos. Ela é riquíssima em termos de exposição da representatividade do espelho entre o Orum e Aie, entre o que aqui está e o que vive efetivamente lá. Porque aqui tudo é temporário. Aqui há um projeto que tem início, meio e fim. Ele é perecível ao longo do tempo, e o que está no Orum não é perecível, é eterno. É onde Deus está acima do tempo. Aqui tudo tem tempo. Eu vou encerrar aqui esta conversa. No meu texto ela continua e é longa, iria quase uma hora. Mas eu queria que vocês tivessem um pouquinho da noção do que é para o Ilê Axé Marabô, a importância da individualização e da particularização de cada ser que aqui existe e da onde vem a sua precedência. Não só precedência, como procedência, que é do Orum. E que é possível ajudar e modificar, e é possível também acrescentar ao ser que aqui está o despertar desse ser e a energização desse ser, para que ele possa conduzir melhor o seu Oripim, o seu destino, e assim se realizar nele. Obrigado a todos, espero que vocês tenham gostado desta conversa. Em outro momento voltarei com outros assuntos. Estamos aqui no YouTube, em vídeo, estamos no Instagram, em textos, com o objetivo de ajudar e propagar essa religião que tanto nos impacta e que tanto nos abençoa. Muito obrigado a todos e uma boa semana.